Olá, bem-vindos a mais um Papo com a Mi. E o nosso papo de hoje vai ser com o tema Saindo do Piloto Automático. E eu quero trazer uma reflexão para você, né? Se você está, né, vivendo nesse piloto automático, né? Se talvez você está desconectada de si, né? Reagindo à vida na ação-reação, né? Ao invés de criar a sua própria realidade, né? E a chave da mudança, né, está no nosso mundo interno. E hoje a gente vai falar de como sair desse modo automático, né? E trazer a consciência para si, né? Para o teu mundo. Talvez você já teve a sensação, talvez, de estar vivendo, mas não realmente presente naquilo que você está vivendo, né? Como se você estivesse só cumprindo tarefas, né? Sem perceber quem é você no meio disso tudo? Eu tô aqui cumprindo tarefas, eu tô aqui exercendo os meus diversos papéis de mãe, de profissional, de filha, de amiga, né? E de esposa, mas quem é eu? Né? Quem sou eu no meio disso tudo? E muitas vezes a gente entra num piloto automático, eu digo que a gente engata uma quinta e sai acelerado pela vida sem olhar mais para nós mesmos, né? O que é importante para nós? O que a gente gosta, né? Como que a gente funciona? Quais são os meus talentos principais? E olhar com isso, com toda essa nossa chave, com todo esse nosso pacote de potência, né? Com muito mais amor, com muito mais autenticidade, com muito mais consciência. Porque o piloto automático é quando eu deixo as ações, as reações tomarem a direção da minha vida. E eu não controlo mais, né? Então, o piloto automático, quando eu estou repetindo padrões, quando eu estou repetindo comportamentos, quando eu estou repetindo emoções, pensamentos, sem me perceber. É quando o meu subconsciente é que está governando a minha vida e não a minha consciência. Então, uma das chaves para a gente sair do piloto automático é a gente gerar consciência sobre aquilo que nos acontece, sobre aquilo que a gente está vivendo, sobre aquilo que a gente está sentindo, né, em cada momento da nossa vida. Eu preciso saber, a gente não é um ser perfeito, um ser de luz, né? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que me fazem bem e tem coisas que não me fazem bem. E eu preciso saber quem eu sou, para que eu possa decidir sobre a minha vida e não deixar o piloto automático, né? Eu simplesmente ser uma cumpridora de tarefas, eu simplesmente estar na minha vida sobrevivendo, né? E não vivendo, né? Eu gosto de dizer que viver é a gente ter desafios, né? Se eu não tenho desafio nenhum da minha vida, eu estou completamente na sobrevivência. Eu só estou deixando a vida me levar, a vida passar. Então, desafios, muitas pessoas chamam de problemas, né? E eu não gosto de falar de problemas, eu digo que eu estou vivendo um desafio na minha vida. E um desafio quer dizer o quê? Que é algo que eu preciso superar e quando eu superar, eu vou me tornar mais forte, mais resiliente e eu vou para um próximo nível, né? É como se fosse um jogo de videogame, quando você passa a primeira fase, você vai para a segunda e aí a segunda vai ter desafios, mas já vai ser você já vai ter vencido a primeira, então os desafios da primeira fase já ficaram muito fáceis para você e você vai para a segunda fase, você vai crescendo, né, até passar de fases. Agora, quando a gente tá no modo repetição, é como se eu estivesse na quinta série, eu repetisse 30 anos a quinta série. Tem pessoas que estão vivendo comportamentos parecidos, escolhas parecidas há 10, há 20, há 30 anos. E sair do piloto automático é quando você gera consciência de que, opa, de novo esse relacionamento abusivo, de novo eu tô vivendo essa escassez, de novo, né, essa doença, de novo essa enxaqueca, né, eu tô vivendo um padrão de repetição por causa de algo interno que eu estou escolhendo, que eu estou preferindo e que eu estou comandando, né, de forma inconsciente, o que a gente chama de piloto automático. Então, a primeira ideia, a primeira
a primeira ação para a gente sair desse piloto automático é a gente começar a se observar. É a gente começar a gerar consciência sobre aquilo que é importante para mim, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito. E quando eu falo eu não quero ou eu não aceito, não é que eu tô julgando ou criticando o outro, não. Eu ser quem eu sou. E é isso que a gente precisa vivenciar. Gente, a minha internet tá péssima. Deixa eu abrir aqui. A internet tá péssima hoje, mas vamos ver se vai. Deu uma travadinha aqui. Só fala aí pra mim se vocês estão me ouvindo, se deu uma travada. E por que acontece o piloto automático? A nossa mente, ela é criada, né, para economizar energia a qualquer custo, né? Mas, então, o que ela nos leva ao piloto automático? Por quê? Ela quer economizar energia, então ela vai pelo caminho que ela já conhece, o caminho que para ela é fácil, o caminho que ela já trilhou, que ela conhece, é muito mais fácil a nossa mente ir para aquilo que ela já conhece, mesmo que aquilo nos faça mal, mesmo que aquilo não nos sirva mais, mesmo que aquilo vai nos machucar, porque aquilo ela já conhece, ela não precisa gastar energia para trilhar um outro caminho. Por isso que eu preciso gerar consciência, porque quando eu gero consciência, eu começo, opa, esse caminho eu sei, eu já conheço, é muito mais fácil, mas peraí, eu quero um novo caminho. Eu quero um novo caminho. Eu vivi um relacionamento abusivo, né, em que eu era agredida fisicamente. E eu lembro que enquanto eu vivia esse relacionamento, e eu fiquei nesse relacionamento por 4 anos, a gente acontecia, né? Eu algumas vezes dava queixa, ele vinha, me pedia perdão, me dizia que me amava, dizia que eu era a pessoa mais importante do mundo. E aí o que eu fazia? Não, eu não quero, num primeiro momento. No segundo momento mas ele é trabalhador, né? E ele me ama. Me agredindo fisicamente. O que acontece? A minha mente já sabia. Era muito mais fácil eu estar naquele relacionamento, né? Do que eu ir buscar um novo relacionamento ou buscar um novo amor. Até porque, nessa época da minha vida, eu estava com a minha autoestima tão baixa que eu precisava do outro para me validar. E mesmo que esse outro era uma relação tóxica, abusiva e com violência. Entende? Então, sair do piloto automático é entender que, peraí, eu me amo, eu sou importante, Deus me amou, Deus me criou, Deus já imaginou como eu seria antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe. Como é que eu vou me permitir a isso? Então, a primeira fase ali que eu precisei sair do piloto automático era resgatar esse amor próprio, essa autoestima, para conseguir sair dessa relação. E muitas vezes a gente está julgando o outro, né? Mas por que ele não sai? Porque ele está vivendo um piloto automático. Ele precisa encontrar, né, um novo caminho, né, para sair daqui. E às vezes esse novo caminho, ele não é tão simples. Ele te gasta energia, você precisa de motivação, você precisa de força, você precisa, né, encontrar em você recursos, que você tem esses recursos, mas eu preciso sair do piloto automático, eu preciso me questionar, é realmente isso que eu quero? É realmente essa vida que eu mereço? É realmente essa vida que eu desejo? Se eu não questionar, né, o que eu quero, o que eu preciso, o que é importante para mim, eu não vou sair desse piloto automático. Eu vou continuar vivendo isso, né? Muitas vezes a gente parece um trator passando por cima de tudo, querendo mais, sofrendo pelo excesso de passado, ansiosos pela dúvida do futuro e esquecendo o presente. E aí, enquanto eu estou sofrendo por aquela bagagem toda do passado que eu trago, ansiosa pelo futuro que eu quero que aconteça, eu não tô aqui no presente, onde tudo acontece, onde tudo se realiza, onde tudo se concretiza. Porque esse futuro, ele só vai existir de acordo com as minhas ações, com as minhas decisões e com as minhas escolhas aqui no presente. E se eu estiver vivendo num piloto automático, né?
o que que vai ser esse futuro? Vai ser mais do que eu tô vivendo agora. Porque eu só tô repetindo o padrão. Muitas vezes, que padrão você tá repetindo, Michele? Às vezes eu tô repetindo o padrão dos meus pais. Às vezes eu tô repetindo o padrão de alguém que me criou, que foi muito importante pra mim, um vô, uma avó. Às vezes eu tô repetindo um padrão porque eu julguei alguém, eu tive um relacionamento e eu não consegui perdoar ainda esse relacionamento, e eu tô julgando, eu tô criticando, e dentro de mim eu tô carregando mágoas, e aí eu estou repetindo isso na minha vida. Porque quando eu julgo, quando eu critico, é porque eu me coloco muito mais superior do que a outra pessoa. E aí o que que a vida te entrega? A vida te entrega, você é tão maior, então pega isso aqui. E ele te manda mais daquilo, até que você entenda o que você precisa resolver, o que você precisa soltar, o que você precisa liberar. E aí eu quero falar um pouquinho de mundo interno e mundo externo, né? Muitas vezes a gente começa a mudança por fora, né? Eu vou cortar o cabelo, eu vou pintar o cabelo, eu vou passar uma maquiagem, né? E muitas vezes isso ajuda, né? Por quê? Porque o nosso mundo interno reflete o nosso externo reflete o interno. Mas quando lá dentro de mim, Opa, voltou. Quando eu tenho lá dentro de mim pensamentos, emoções, crenças, intenções, uma identidade, né, que não condiz com o mundo externo, né, isso vai estar refletindo, tá? Vou pegar um exemplo, por exemplo, né? Se no meu mundo interno, dentro de mim eu estou ansiosa, o meu mundo externo vai estar o quê? Acelerado, estressante, de forma esgotante, né? Se no mundo interno eu sinto culpa, se dentro de mim eu sinto culpa, o que que eu vou buscar no mundo externo? O que que vai acontecer? Relações tóxicas, autocobrança. Por quê? Porque se aqui dentro o meu sentimento no meu mundo interno é de culpa, né? Aqui eu sou culpada. E se eu sou culpada, o que que eu vou buscar aqui fora? Relações onde vão me fazer sofrer. Porque se eu sou culpada, o que que eu mereço? Eu mereço sofrer. Porque é isso que eu acredito lá dentro. Então, se a gente não muda o nosso mundo interno, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas crenças, as nossas intenções, se eu não tenho claro aqui no meu mundo interno a convicção da identidade que eu sou, de quem eu realmente sou, né? No mundo externo, eu vou atrair aquilo que eu tô emanando aqui dentro. O que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que que eu tô guardando, né? Então, o mundo interno, ele reflete aqui dentro, né? Eu tenho alguém próximo a mim, que ela passou um ano da vida dela e eu entendi que ela precisava de uma mudança, que ela estava buscando uma mudança grande na vida dela. E ela começou a se cuidar, né? Fez vários procedimentos estéticos, né? E tudo mais, mudou a forma de se vestir e tudo mais. E eu percebia que ela estava buscando uma mudança. Só que ela estava buscando fora e não dentro. Então, toda aquela mudança que refletia fora não estava trazendo um resultado efetivo porque ela precisava dentro. E eu lembro exatamente o dia que ela entrou numa aula minha, e eu tava dando uma masterclass gratuita, e ela entrou na aula. Eu disse, uau, ela tá aqui na aula. E ela ficou até o final da aula, e alguém próxima, né, a mim, e no dia seguinte ela disse assim, eu quero participar da tua mentoria. Eu, tenho certeza? Eu quero, eu preciso disso. Naquele momento, depois de um ano dela trabalhando todo o mundo externo dela, ela entendeu que ela precisava trabalhar o mundo interno, né? Para que os dois mundos se comunicassem de forma igual. Para que o que eu estava tentando demonstrar aqui fora fosse coerente com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas intenções, com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu desejo, tá? Então, o mundo interno, se há dentro de nós um caos, o mundo lá fora vai parecer insuportável.
Se dentro de nós há clareza, até os desafios se tornam oportunidades. Então, por isso que a gente precisa sair do piloto automático, porque a gente precisa gerar consciência do que tem aqui dentro, né? Do que tá aqui dentro da gente, o que a gente tá pensando, o que a gente tá sentindo. E muitas vezes a gente não tem confiança de colocar isso para fora. E aí aqui fora eu visto um papel, né, um personagem para tentar conciliar esse meu mundo para conseguir conciliar as minhas emoções e sobreviver, né? Só que eu preciso olhar para aquelas emoções que estão falando aqui dentro, aqueles sentimentos aqui dentro, aquele incômodo, aquele desconforto. Quando alguém me fala algo, quando alguém me sinaliza algo ou quando alguém me critica, como você se sente? Qual o desconforto que vem? O que você sente naquele momento? Raiva? Tristeza? Injustiça? Indignação? Como que teu corpo sente? Qual a emoção? Um aperto no peito? Uma agonia? Um nó na garganta? Uma dor no estômago? Tudo isso são sinais de que algo dentro de você precisa ser olhado. Porque muitas vezes não é o que aquela pessoa falou, mas o que aquela pessoa falou que foi lá dentro em algo que aconteceu na sua vida e que você ainda está buscando uma resposta. Dentro de nós, todos nós, né, fomos criança um dia. E essa nossa criança que a gente foi um dia, ela busca respostas. Ela busca... Não tem a criança que pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Muitas vezes na nossa história, na nossa vida, a gente não recebeu essas respostas. Por que eu não fui amada pelo meu pai? Por que o meu pai foi embora? Por que a minha mãe era tão autoritária? Essas respostas que a gente busca, né, da nossa criança, essa criança que a gente foi um dia, ela tá aqui dentro. Ela tá buscando respostas. E muitas vezes o adulto, ele age como se ele fosse uma criança. Alguém me fala uma coisa, eu saio pro meu quarto chorando, como se eu fosse uma criança. Mas não é aquele acontecimento que aconteceu naquele momento na vida adulta, afinal a gente é adulto, mas é aquilo que aconteceu naquele momento que atingiu a sua criança que está buscando uma resposta. E enquanto essa criança não receber uma resposta, ela vai continuar agindo. Ela vai continuar tomando as decisões da sua vida. E você vai continuar no piloto automático porque eu sei desse caminho. Eu conheço esse caminho. Então, a gente precisa sair daqueles 95% inconsciente e trazer mais consciência para as nossas ações, para as nossas decisões e para a nossa vida. E agora eu quero falar como que a gente sai desse piloto automático, né? E a primeira coisa que a gente precisa fazer e se você quiser, anote aí que é muito importante. E quem ficar até o final desse papo, eu vou fazer um exercício bem rapidinho e um exercício muito poderoso, tá? Primeiro passo pra gente sair desse piloto automático: observar sem julgar. Muitas vezes a gente tá julgando. Então a gente precisa começar notando os nossos padrões. Os nossos padrões de pensamento, de comportamento, os pensamentos que se repetem, os incômodos, as emoções negativas que insistem em estar na minha vida. E eu preciso observar esse sentimento, notar esses meus padrões de pensamento. Porque eu sempre digo que o caminho da cura é a gente gerar clareza, é eu reconhecer que eu tenho aquilo, é eu conhecer, eu estou vivendo um padrão de escassez, porque não é normal. E aí, sabe que muitas vezes a gente entra na comparação, né? Porque aí eu olho aqui, nossa, olha lá, olha o sucesso daquela pessoa. Até pouco tempo ela não tinha nada. Olha lá. E aí você fica com raiva. Você fica com um sentimento ruim, né? Você não consegue nem parabenizar aquela pessoa, porque aquilo te afeta tanto. E aí você tá na comparação externa. E aí a comparação é a maior fonte de infelicidade do ser humano. E sabe por que a comparação nos fere tanto? Porque provavelmente quando criança a gente foi comparado.
Meu, olha lá o seu primo que estudioso. Olha lá a fulana, ela tirou 10, você tirou 9,5. Olha lá a filha do fulano, como ela é educada. Olha como ela é inteligente. Você aprendeu, você viveu no meio de comparação e hoje você busca aprovação. Você está uma constante busca de aprovação. E aí essa constante busca de aprovação, você perde de si mesmo. Você se perde da sua verdadeira essência, de quem você é. Então o primeiro passo é você se observar sem julgar. Entendendo que nós estamos aqui para evoluir. Se eu estou aqui ainda vivendo a minha vida, os meus dias, é porque eu estou evoluindo. E se eu tiver com 90 anos aqui nessa terra, eu vou estar evoluindo. E é isso que eu desejo para minha vida. Opa! 89 anos. Olha essa casquinha aqui que eu encontrei. Olha essa feridinha. Olha esse comportamentozinho aqui. A gente precisa, enquanto a gente está aqui, a gente está evoluindo. E muitas vezes a gente, para se sentir amado, para se sentir aceito, a gente não quer olhar para a parte feia nossa. A gente não quer olhar para as nossas dores. A gente quer negar alguns padrões de orgulho, de inveja, de injustiça. Para quê? Porque a gente tem medo de não ser amado. E ser amado é a maior necessidade do ser humano. E aí a gente busca esse amor o tempo todo em todo mundo. E a gente esquece que o amor começa aqui dentro. E aí a gente esquece da pessoa mais importante. Amar ao próximo, vírgula, como a si mesmo. A gente esquece do a si mesmo. E a gente se perde. E aí eu me sinto perdida. Aí eu me sinto cansada. E aí eu me sinto exausta. E eu já não sei mais o que eu faço. Eu já não sei mais nem quem eu sou. Eu criei meus filhos, eles cresceram. E quem eu sou? Eu casei, tive sucesso na minha vida profissional, mas quem eu sou? Eu não consigo encontrar um relacionamento saudável. Parece que os homens, né, se perderam todos. Mas existem relacionamentos saudáveis. Por que você não pode? Por que você não merece? Então a gente precisa começar a se observar sem julgar. Porque observando, é entendendo os nossos comportamentos, é entendendo as nossas emoções que a gente vai caminhar para resolver isso, esse desafio, para que a gente possa passar de fase e para que eu não fique 10 anos repetindo a 5ª série. Segundo passo, mudar o foco externo para o foco interno. Não é fora. Não é comprando uma blusinha nova que vai melhorar a tua autoestima. Não é, muitas vezes eu tô, porque as minhas roupas não servem mais. Por que não serve mais? Porque você subiu de peso? Porque talvez você está engolindo um monte de emoções sem perceber? Então, a gente precisa mudar, né, o que está dentro, para que o que está fora seja modificado. A gente precisa começar a mudar aqui dentro, para que aqui comece a se refletir. Para que eu comece a me posicionar dentro de quem eu sou. E quando eu me posiciono, é aquela postura, não é postura de arrogante, mas é aquela postura, aquele olhar, aquele sorriso, aquele olhar de, opa, ela chegou. É ela. Para que as pessoas te vejam. Não pelo que você faz por elas, mas pelo que você é, pela sua essência. Tá? O terceiro passo é eu criar intenção e presença no meu dia a dia. Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso ter clareza o que eu quero para minha vida daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. O que eu quero para minha vida? O que é importante para minha vida? Eu acordei e qual o sentimento que eu quero para o meu dia? Qual o meu primeiro pensamento do dia? Eu preciso criar intenção para o meu dia a dia. Eu preciso criar intenção e presença no meu dia a dia.
Porque se eu não estiver presente para o sentimento que eu estou sentindo ali naquele momento, para aquilo que eu estou vivendo, eu não vou construir esse futuro. Esse futuro vai ser de ansiedade. E esse passado cada vez mais pesado e de depressão, de tristeza. Porque eu vou vivendo, trazendo uma bola, mais coisas. Chega uma hora que não dá. Chega uma hora que, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, porque eu preciso me livrar disso. Eu preciso viver a minha vida. Eu preciso sair desse piloto automático que eu entrei. Eu preciso respirar com mais consciência. Não decidir no impulso. Eu preciso trazer presença até para as tarefas simples. Eu preciso tomar um banho, né? E sentir esse sabonete no meu corpo, sentir a minha pele, me tocar. Muitas vezes a gente está lá tomando banho, já gritando com o marido, com o filho, dizendo faz isso, faz aquilo. E rápido, nem percebeu que tu tomou banho. Tu tomou banho no piloto automático. Então você precisa trazer mais intenção e presença. Você precisa fazer a sua mente fluir. Você precisa se questionar. E uma boa dica que eu sempre dou é você ter um caderninho terapêutico, né? Que é uma escrita terapêutica. É fazer as perguntas sobre você e colocar nesse caderninho as respostas. Pega um lápis e não é no celular, é o lápis e o caderninho. E escreve o que você tá sentindo. Sabe que outro dia eu tô fazendo algumas arrumações dos meus materiais, né? De estudos e de atendimentos e tal. E eu peguei algo que eu escrevi há um tempo atrás e eu disse, gente, o quanto isso aqui faz sentido. Fez sentido lá na época que eu escrevi e faz sentido. Eu disse, gente, o quanto escrever te traz clareza, o quanto escrever te traz consciência, né? Do que você precisa olhar, do que você precisa resolver, tá? Eu vou pedir pra você que tá aí ao vivo, se puder relaxar agora nesse momento, tá? É só uns 5 minutinhos. Quem vai assistir gravado, né? Então, dá um pause, vai para um lugar tranquilo. E eu vou pedir para você fazer essa respiração consciente, tá? Pedir para você respirar bem profundamente, sentindo o ar entrando. Segura esse ar um pouquinho e solta devagar. E quando você soltar, eu vou pedir para você perceber o movimento do teu abdômen, o movimento das tuas narinas. Respira de forma consciente. Inspira e expira de forma consciente. E se você puder agora, eu vou pedir para você fechar os olhos, continuar respirando. Eu vou pedir para você prestar atenção na minha voz e na sua respiração. Inspira e solta. Feche os seus olhos. E agora eu vou te convidar a imaginar que tem uma semente dentro de você. E essa semente é quem você realmente é. Antes dos medos, antes da pressa, antes da cobrança, antes dos papéis. Respira bem fundo. Respire bem profundamente. E agora eu quero te convidar a perguntar a essa semente: o que você precisa para florescer? Pergunte para essa semente: o que você precisa para florescer? E eu vou pedir para você não julgar em pensamento, não criticar, apenas escute a resposta que te vem na mente, no coração. O que você precisa para florescer? Essa sua resposta pode vir com uma palavra, pode vir com uma imagem, pode vir com uma sensação. Grave essa mensagem, essa resposta. Pode abrindo os teus olhos. Anote essa semente. Anote, guarde e cultive a semente que você precisa para florescer. E depois eu vou pedir para você compartilhar no meu direct qual foi a semente e o quanto ela fez sentido para você, tá? Eu vou chegando ao fim desse papo com a Mi. Para quem chegou depois, essa live vai ficar gravada lá no meu YouTube, depois eu coloco ali. E eu quero dizer para você que a vida muda
quando você muda a forma de viver. A vida muda quando você sai desse piloto automático. E aí o meu convite é para você. Saia do piloto automático e volte para você. Porque tem uma frase que eu sempre digo e eu sempre repito. Ser você dá certo. Ser você dá certo. Não desista de você. Um beijo, com muito carinho. Amanhã, meio-dia, a gente tem mais um papo com a Mi aqui no Instagram. Beijo, encontro vocês amanhã.